Boa tarde. Nosso tema de hoje é a proibição do uso de sacolas plásticas. Para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio comigo Cláudia Cia, ela que é gerente de marketing e planejamento da Antilhas, uma das maiores empresas produtoras de embalagens do Brasil. Então, se você quer saber mais sobre estas leis e como encontrar soluções criativas, nos acompanhe nesta entrevista. Eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Cláudia, obrigada, seja bem-vinda. Obrigada a você. A Cláudia, ela é graduada pela Unesp, fez pós-graduação na USP e MBA na FGV. Tem muita experiência internacional, trabalhou em grandes empresas como IBM, Suzano, Sherwin-Williams, entre outras. E atualmente, então, ela é gerente de marketing e planejamento da Antilhas. Queria que você começasse contando para nós sobre essa lei ou essas leis de proibição do uso de sacolas plásticas, Cláudia. Na verdade, a gente tem várias leis dentro do Brasil e a grande complexidade é que cada uma delas tem uma definição ou uma restrição quanto ao tipo de matéria-prima a ser usado. O que eu brinco é que é a mesma coisa de a gente estar andando de carro a gasolina dentro do Brasil e de um estado ao outro você ser proibido a usar gasolina. O que é a grande dificuldade para os donos de negócios é ter realmente uma única embalagem para todo o seu mercado. A grande dificuldade é você entender todas as leis que existem dentro do país e aí definir uma matéria-prima para a sua marca. E aí que eu fiquei pensando, né? Imagine que cada estado e cada cidade está com uma lei diferente. Então, o primeiro passo que eu imagino que quem está nos assistindo se pergunta é: como é que eu faço para saber qual é a lei que está atuando na minha região? Você aconselha que as pessoas busquem prefeitura, estado? Existe algum site na internet que elas podem ter acesso a essas informações? Esse assunto está super em pauta dentro do Brasil, né? Em qualquer busca no Google, por exemplo, que você dá, você acha uma série de definições e de leis até dentro de uma determinada região ou em outras regiões. Para você encontrar exatamente o que está sendo definido dentro do seu estado, existem alguns estados que já têm leis implementadas, como Belo Horizonte, como a cidade de Americana, Rio de Janeiro. Existem outros que estão em desenvolvimento, como São Paulo, que começa no dia 1º. É muito simples, é buscar mesmo na internet e dentro da própria prefeitura você também tem as leis que estão sendo implementadas. Então, vamos assim falar das principais cidades e estados que você mencionou e mais ou menos em que situação ela está. Você comentou, por exemplo, em Minas Gerais é uma lei estadual, não é isso? E o que vamos dizer, a linhas gerais, o que diz essa lei? Como eu disse, existem várias restrições, né? Dentro de Minas Gerais, existe uma lei que é muito severa. Ela exclui o uso de plástico, independente se ele é de uma fonte renovável ou não, se ele vem de petróleo ou não, se ele é degradável ou não. Então, isso é totalmente excluído. No Rio de Janeiro, por exemplo, é uma lei muito mais branda e sensata, que, na verdade, busca um direcionamento, um destino correto para as embalagens. Seja ela de papel, de plástico, qualquer tipo de matéria-prima. O que se busca é dar um direcionamento correto, que é o mais sensato. Em São Paulo, que começa agora, no dia 1º, a gente está no meio termo. Na verdade, existe uma restrição do uso do plástico convencional, que é o base petróleo, mas se estimula o uso de plásticos degradáveis no meio ambiente ou que é quebrado em partículas. Perfeito. E uma outra lei que está preocupando junto com essa é a lei em relação ao descarte do todo o material reciclado, não é? Que é uma política nacional que já está em vigor. Qual que é o impacto disso em relação às embalagens? Essa é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Na verdade, ela não olha só para materiais recicláveis, e sim para todos os resíduos que são gerados, seja compostáveis ou não. A grande preocupação aí é qual é esse percentual que cada dono de negócio ou nós, pessoas físicas, vamos ser responsáveis por reciclar ou por se dar um destino correto a isso. Uhum. O que a lei determina, ela já foi sancionada. O que está acontecendo agora é uma definição de exatamente o que vai ser exigido pelo governo.
Tá. E aí, então, como vamos dizer, eles colocaram isso em consulta pública, está disponível para que a sociedade se manifeste em relação a esta lei, é isso? Isso. A sanção aconteceu no final do ano passado, antes da saída do Lula do governo. E durante todo esse ano foi se desenvolvendo um pouco mais de conhecimento do que é uma política fora do Brasil, o que ela exige, quais são esses percentuais, quais são as responsabilidades de um dono de negócio, de uma pessoa física. E agora está na segunda rodada de consulta pública, que é fundamental da participação de todos nós. Esses percentuais, essas exigências podem se chegar num nível impossível num primeiro momento, que se deve exigir muitos investimentos. Ao mesmo tempo, nós temos que brigar e defender o nosso lado de o que é possível, qual é esse percentual razoável para se ter uma reciclagem. E, vamos dizer, alguém que está nos assistindo e quer ler, conhecer e dar a sua opinião em relação a esta lei, tem um site na internet que isso está à disposição? Tem sim. Dentro do site do Ministério do Meio Ambiente existe um espaço onde eles colocam todos os agendamentos das consultas públicas. Já houve uma primeira rodada, e agora eles estão numa segunda rodada de participação do público e até mesmo de divisão desse conhecimento com todo o público. Inclusive, vamos dizer, nós temos aqui, o pessoal da técnica vai colocar agora aqui para você esse endereço do site do Ministério Público, onde é muito importante a sua participação, pois apenas se nós não nos envolvermos nesse momento em relação a opinar e realmente fazer com que o governo coloque nessa legislação tem valores adequados em termos de porcentagem de reciclagem, depois nós vamos ser obrigados a praticar algo que pode custar muito caro. Então é importante você participar agora mesmo, não deixe para depois. Vou colocar também esse link no nosso site, almadonegócio.tv, para que você participe e dê a sua opinião. Agora então, Cláudia, eu queria que a gente falasse um pouquinho, voltando à preocupação das embalagens, porque está todo mundo preocupado que não vai mais poder utilizar sacola plástica. O que você tem visto de soluções criativas na busca de uma substituição, ou que postura os empreendedores têm tomado ao longo desses últimos meses? A primeira movimentação é identificar exatamente as leis que incidem sobre a atuação de um negócio. Se a atuação do negócio é especificamente numa região, é uma lei só. Se ela é espalhada em todo o Brasil, ela pode estar dentro de 7 leis, por exemplo. O que a nossa grande dica é você ir, lógico, pela lei que é mais exigente. A lei que determina o que deve ser usado como matéria-prima, independente de qual é o destino. Ou seja, resumindo tudo isso, é se direcionar para uma matéria-prima que atenda a todo o país. Se você está dentro de uma região que exclui o uso do plástico, vá para uma matéria-prima como um papel ou um próprio tecido que estimula a reutilização, indo até para um pouco mais evoluído na sua atuação, que não é só pensar na matéria-prima, mas se pensar em tintas que podem ser sustentáveis, em logística reversa dentro do mercado de embalagens, que isso já existe. Então dá para ir um pouquinho além de só pensar na matéria-prima. Ok, queria que você falasse e explicasse para a nossa audiência o que é logística reversa. A Antilhas hoje oferece essa logística reversa dentro da nossa categoria de clientes, que são principalmente lojas de shopping. Basicamente é a retirada de embalagens ou de resíduos, né? No caso da Antilhas, a gente retira resíduos de embalagens e de vitrines no momento da entrega de uma nova embalagem. Então, a gente entrega ponto a ponto em cada uma das lojas. No momento da entrega, a gente retira as embalagens que já foram usadas ou uma matéria-prima que foi usada para se montar uma vitrine, ou até dentro do próprio escritório. E vocês cobram por esse serviço ou para o seu cliente dentro da entrega não tem custo? Dentro dos nossos clientes isso não tem custo.
desde que seja dentro do padrão que foi definido, que é no momento da entrega a gente retira, e algumas matérias-primas combinadas, que são plástico, papel, metal e vidro. Essas 4, a gente tem destino correto, separação e reciclagem para as 4, então, quanto a elas, não há problema nenhum. Se surgir uma matéria-prima muito complexa e diferente, nós nos propomos a buscar um destino correto para ela, seja reciclagem ou um reaproveitamento. Mas, a princípio, seriam essas 4 matérias-primas. Muito bom. Olha só quantas dicas valiosas que a Cláudia traz em relação a, primeiro, se você é uma rede que tem mais de uma loja, precisa se preocupar em seguir a lei mais rigorosa. Por caso contrário, você vai ter que ter um tipo de embalagem para cada loja que está localizada numa cidade ou num estado diferente. Além disso, uma solução que a Antilhas oferece em relação a recolher o lixo reciclado ou plástico, sacolas e papéis para aqueles que são clientes da Antilhas. Eu queria agora aproveitar a oportunidade. Nesse final de semana, eu participei de um evento, o SP Sustainability Jam, que faz parte de um evento global, aconteceu em mais de 49 cidades em todos os países do globo, aonde eles tiveram um desafio. Em 48 horas, os grupos tinham que apresentar soluções sustentáveis relacionadas a um tema que só foi divulgado na sexta-feira. E eu, então, tive nesse grupo que trabalhou aqui em São Paulo, o tema que foi lançado mundialmente foi Playground. Então, o desafio era encontrar soluções sustentáveis relacionadas a Playground. E eu assisti em São Paulo a apresentação de 7 soluções. Foi um evento incrível, onde eles utilizaram uma metodologia de design thinking, que é algo muito moderno para a busca de soluções sustentáveis e soluções até de desenvolvimento de novos produtos. E então, o que eu vou trazer para vocês? Os vídeos que foram apresentados de cada uma dessas 7 soluções aqui em São Paulo. Você vai acompanhar conosco agora este vídeo e depois nós conversamos como você pode acessar todas as soluções que foram apresentadas no mundo todo. Fique conosco. Estamos aqui de volta. Olha que solução criativa, não é? Um game onde as crianças vão aprender a lidar com soluções sustentáveis, entender muito mais e ainda compartilhando isso com seus amigos. Até se você quer conhecer o site que tem todas as soluções aqui de São Paulo, é o spsusjam, spsusjam.com. Lá você tem todos os vídeos e tudo que aconteceu nesse final de semana. E o site global é o Planet
globalsustainabilityjam.org. Então, se você colocar também no Google Global Sustainability Jam, com certeza você vai encontrar esse site. Vou colocar também o link no nosso site almadonegócio.tv. Lá você pode ver muitas soluções criativas. E falando um pouco em criatividade, queria que você compartilhasse, Cláudia, algumas das soluções criativas em relação ao uso de embalagem e até a substituição de plástico por outros elementos. A grande saída de só se mudar a matéria-prima não é mais um diferencial. Na verdade, isso já é uma exigência, como a gente estava comentando, de várias leis no Brasil. O que é a grande sacada, o diferencial de um bom dono de negócio, é você ter embalagens inteligentes, projetos de embalagens inteligentes. Ou seja, você tem embalagens que são exatamente para o tamanho necessário dos seus produtos. E isso é um dos serviços que a gente oferece, de se desenvolver dimensões corretas para se evitar excessos de matéria-prima, para se evitar excessos de fechamentos e abas, para que você reduza, consequentemente, seus custos. Muito bom. Eu estou até aqui me lembrando da Maria Alzira da Lava Seco, uma rede de lavanderias que teve aqui fazendo uma entrevista. E ela sempre falando da preocupação, é uma lavanderia que tem uma preocupação em relação à sustentabilidade e ela já está muito preocupada com essa questão de como vai substituir as embalagens plásticas dentro de uma lavanderia. Alá, Maria Alzira, uma dica para você é procure a Antilha. Tenho certeza que a Cláudia e a equipe vão trabalhar com soluções criativas. Ela estava me contando agora que já existem soluções aonde o cliente economizou. Quer dizer que além de trocar e buscar uma alternativa melhor, essa embalagem está saindo mais barato. Conta um pouco como é que são esses projetos. A gente teve um case que foi até premiado no último ano, que foi um estudo que a gente fez sobre as embalagens do Boticário. E aí essas embalagens especificamente da sacola plástica. A gente identificou que existia uma sacola que era intermediária, que era a sacola M, que ela tinha uma dimensão maior do que ela precisaria pelos produtos e volumes que ela acondicionava. Com isso, a gente fez uma proposta para o Boticário, que já era um cliente nosso, de fazer uma redução de centímetros e até milímetros na lateral da embalagem, com isso reduzindo 36% do seu custo. Né? Então, em todas as embalagens que hoje o Boticário consome, que tem mais de 3 mil lojas, reduziria um custo de 36%. Esse foi um case premiado, foi uma solução super simples, mas de sentar na mesa, estudar e olhar para os produtos que ela condiciona. Muito bom. Outra questão que eu gostaria que você compartilhasse, em relação ao volume de embalagens, porque toda vez que você entra numa loja, compra um presente, normalmente a loja coloca o presente, a mercadoria ou a roupa dentro de uma caixa e essa caixa dentro de uma sacola. E eu vi também que vocês têm algumas soluções muito inteligentes para reduzir esse volume de embalagens. Não tem, Cláudia? É verdade. Normalmente uma solução de uma loja para presentear é você colocar o seu produto, seja camisa, um produto de cosmético, dentro de uma caixa e essa caixa dentro da sacola, que é a embalagem de transporte. A Antilhas, pensando numa saída sustentável, também de custo e até de espaço dentro do estoque das lojas, a gente criou um produto de embalagem que chama Overbag, é uma patente hoje da Antilhas, que ele é um fechamento para sacolas. Ele basicamente dá um fechamento na sacola que a caracteriza como algo de presente, você pode entregar diretamente a sacola, não precisa ter uma caixa, onde você pode até escrever um depara, você pode fazer uma dedicatória ao seu presenteado, e você evita todo o consumo de uma caixa mais uma sacola. Você tem uma sacola, um produto a mais, né, uma pequena parte a mais de papel ou de plástico, com que você faz o fechamento da sacola. Nisso a gente consegue economizar até 60% da matéria-prima.
As caixas, elas normalmente são as que mais são robustas e têm mais matéria-prima. Então, a gente consegue economizar bastante com essa substituição. Olha só, olha como é importante você buscar no seu fornecedor um parceiro para soluções criativas. Então, você escolhe o seu fornecedor por essas soluções e não pelo preço. Simplesmente comparar o preço do custo de uma embalagem, seja ela uma caixa ou uma sacola, entre uma empresa e outra, você pode estar perdendo uma grande oportunidade, onde você busca um fornecedor que te traz outros serviços, como recolher o seu lixo reciclável, como trazer soluções criativas que no final de cada mês e até de cada ano você vai ter uma grande economia. Agora eu queria que a gente falasse um pouco da preocupação em relação aos resíduos, porque se fala muito em que eventualmente o comércio passe a ser responsável pelo seu lixo, pelo seu reciclado. E vai chegar um momento onde a loja vai ser obrigada a receber de volta a caixa ou a sacola do seu consumidor, do seu cliente? Tudo isso está em definição, né? Esse período todo e a abertura para discussão à população é exatamente para isso, para que a gente não deixe chegar a níveis que são difíceis de serem aplicados. Mas pode ser que isso aconteça e que uma parte de toda a embalagem ou resíduo resultado por uma loja, por exemplo, ou por um negócio, seja de responsabilidade desse negócio ou dessa loja, e que isso envolva, inclusive, um produto que já saiu de dentro daquela loja, daquele negócio, e foi para o consumidor. E aí ele vai ser responsável, sim, por um retorno. Existem definições também de que a pessoa física é responsável por essa embalagem, e se ela tiver uma separação de lixo dentro do seu bairro, é responsabilidade dela também fazer esse direcionamento. Mas tudo isso ainda está um pouco nebuloso, está tudo muito em discussão e não existe uma definição ainda implementada e já de comum acordo. E agora eu queria que você compartilhasse qual é o impacto em relação à imagem do negócio para aquelas empresas que buscam soluções que seja reutilizável, soluções mais econômicas e sustentáveis. Há duas formas de se olhar para isso. A primeira delas é fazer associado à sua marca, né? Seja ela uma marca de consumo ou uma marca B2B que não chega até a mão do consumidor. A primeira coisa é, a sua embalagem tem que estar associada ao perfil da sua marca. Para isso, a matéria-prima pode definir. Hoje, independendo de se ter uma lei ou não de restrição das sacolas plásticas ou do uso dos plásticos, o conceito de plástico hoje já está um pouco criminalizado dentro, né? Tá com um conceito muito ruim dentro da população. Então, mesmo que não exista mais uma lei ou dentro da sua região não exista uma lei que restrinja, o plástico já é um pouco visto de uma forma não tão legal quanto um papel. Essa é a primeira forma de se pensar. A segunda forma é você realmente olhando de uma forma estratégica, pensando em custos. Como as duas leis, uma define restrição do plástico e a outra define que você vai ter parte dos seus resíduos a serem reciclados, a melhor saída é você pensar em matérias-primas para sua embalagem que sejam fáceis de reciclar, seja plástico, papel, ou seja, menos compostas. Né? Hoje no Brasil a gente tem poucos lugares que fazem reciclagens de embalagens compostas, como um papel mais plástico ou um laminado mais plástico. Então quer dizer que uma sacola, onde ela dentro de uma única sacola eu misture plástico e papel, dificulta muito na hora de reutilizar esse material, é isso, né? É isso mesmo. No Brasil, hoje existem inúmeras recicladoras de papel e plástico, isso separados. Quando você fala sobre uma embalagem que tem papel mais plástico, isso cai em percentuais muito pequenos. Se pensando que tudo isso vai ser ainda mais estimulado, exigido por essa lei, imagina como vai ficar a disputa desses recicladores das matérias-primas mais difíceis. Com certeza. Agora, eu queria que você falasse um pouco, vocês que têm um número de clientes muito grande, em relação, eu fico imaginando, por exemplo, uma loja de roupa, aonde, claro que o dono da loja está preocupado com o tipo de embalagem que vai entregar para o seu cliente. Só que, por causa da política nacional de reutilização e reciclagem do seu lixo, como
é que fica toda aquela embalagem que ele recebe a sua mercadoria, das confecções e de todos os seus fornecedores. Você vê essas empresas já preocupadas em reduzir a quantidade de embalagens e, mais do que isso, utilizar embalagens recicláveis e reutilizáveis? No primeiro momento, a grande preocupação que está existindo é de se dar um destino sobre as embalagens atuais. Uma mudança de embalagem, quando você está falando da embalagem do seu fornecedor e não a sua própria, exige uma série de mudanças na cadeia. Então, não é tão rápido nem tão simples. Mas já se estão pensando. A gente tem clientes de vestuário, inclusive, daquele saquinho plástico que vem individualmente em cada camiseta, por exemplo, que ele já está exigindo do seu fornecedor de dar uma solução menos volumosa e mais sustentável. Num primeiro momento, então, o que se vê é como eu posso dar um destino correto pelas atuais embalagens que eu gero, sejam as que venham do meu fornecedor ou sejam as que eu próprio produzo. E num segundo momento, sim, de se puxar que o seu fornecedor tenha uma mudança. Acho muito interessante, e já que vamos refletir sobre o tema, o meu convite é aproveite para ser inovador, encontrar soluções inovadoras, porque eu fico pensando, por que não as confecções utilizarem caixas plásticas, que a mercadoria pode ir e voltar? Eu sei que isso vai ter um impacto na logística dessas confecções, mas encontrar caixas desmontáveis para que ela ocupe pouco espaço para voltar. Por que não, em vez de embalar a camiseta individualmente, embalar a numeração, a grade, ou realmente vai exigir, mas com certeza todos vão ganhar, não só o meio ambiente, mas inclusive quem usa e os clientes. Acho que o importante é essa preocupação, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco, essa é uma mudança cultural. Mesmo nossa, eu, por exemplo, eu estive na França e eu vejo que na França, nos supermercados, ninguém usa sacola plástica. E o carro de alguns franceses que eu tive a oportunidade de andar, todo mundo tem no seu porta-mala aquelas sacolas de pano, aquelas sacolas reutilizadas. Isso já faz parte da cultura. Infelizmente, nós brasileiros estamos muito distantes dessa cultura. O que você acha e se a Antília tem algum projeto em termos de contribuir com seus clientes para disseminar uma nova cultura nos usuários finais? O que a gente dissemina é a conscientização e, junto com os nossos projetos de redução de volume, também tem uma maior conscientização desde a elaboração do projeto. O que acontece existem já alguns clientes, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, desse vai e vem que você acabou de dizer, que é a Jequiti. A Jequiti, dentro das suas revendedoras, ela tem uma sacola mais estruturada, inclusive com um fechamento específico, que ela é uma embalagem para se enviar o produto que ela comprou, né, que vai revender, e ela também manda de volta algumas embalagens que ela não conseguiu, alguns produtos que ela não conseguiu vender, ou algum material que ela precisa entregar para a dona da rede. Então já existem algumas empresas fazendo movimentações nesse sentido. Quanto ao supermercado, é um negócio muito maior e mais complexo, mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem hoje de cultura, o brasileiro tem a cultura de usar o saquinho plástico para colocar lixo, né? Que não é algo errado, você já está usando, já está dando um destino para ele, né? Você está reaproveitando para alguma coisa. Toda essa conscientização de se fazer uma mudança na quantidade de embalagens a serem consumidas, é lógico que é válido, porque hoje realmente os consumos são estrondosos. Ao mesmo tempo, é questionável, por exemplo, como será conseguido um saquinho que hoje é utilizado para embalagem para se fazer o seu lixo, né? Hoje, o saquinho que a gente consegue no supermercado terá que ser comprado de alguma forma, e às vezes é até um saquinho que é um pouco mais estruturado do que o do supermercado. Isso vai ter também um custo, né? Agora vamos dizer, você disse, dia 1º de janeiro de 2012 entra em vigor a lei na cidade de São Paulo proibindo o uso de sacolas plásticas, é isso? O uso da sacola plástica convencional, estimulando a reutilização. A lei basicamente estimula a reutilização, o reuso de uma sacola mais resistente,
não definindo do que é essa sacola. Ela pode ser até de um plástico muito resistente ou de um tecido, que é o que a gente vê hoje em supermercados, mas também valoriza a utilização de plásticos que são degradáveis, né? Ou oxidegradáveis, que são os que quebram em partículas. E esses plásticos, queria que você contasse um pouco, porque eles têm um custo na aquisição um pouco mais alto do que o custo do plástico tradicional. E queria saber se eles realmente são sustentáveis e qual é o grande diferencial. Basicamente, existem 3 tipos de plásticos verdes aí, né, que estão disponíveis no mercado. Existe o conhecido como plástico verde mesmo, que é o de fonte renovável. Ela pode ser ou de milho, base milho, ou de cana-de-açúcar. Esse plástico é um plástico que, depois de produzido, ele tem um processo de produção, lógico, de uma fonte renovável, que é louvável, mas depois de produzido ele fica como um plástico convencional. A sua degradação é igual a um plástico convencional. Mas o que se valoriza nesse sentido é de não vir de uma base como um petróleo. Existe um segundo tipo, que é o plástico biodegradável, que é o que se degrada mesmo, deixando ao meio ambiente com a temperatura de meio ambiente sobre as condições normais de tempo. Ele se degrada em basicamente 3 meses, né? Essa é a média dos fornecedores. Que esse é ele continua vindo da base de petróleo, mas ele tem um composto que o deixa degradável. Existe um terceiro, que é o oxidegradável, que ele se quebra em micropartículas. Basicamente, a olho nu ele se degrada, mas quimicamente ele continua em micropartículas, em pozinhos aí no meio ambiente. São os 3 tipos que existem, e dentro da lei de São Paulo, especificamente, eles estão abertos e você pode sim utilizá-los. E qual deles tem o menor impacto ambiental? É uma pergunta super complexa, difícil, mas sendo né? direta, o que menos tem impacto é o biodegradável, né? Que ele realmente vai se degradar e se decompor no meio ambiente, como uma fruta, por exemplo. Mas existem alguns defensores aí de que, por exemplo, o plástico verde, por ele ser de uma fonte renovável e você dando o destino correto, que é a reciclagem, ele é o mais sustentável possível. O que muda, e de novo, é o direcionamento depois do uso. Se você direciona para uma reciclagem ou para uma reutilização, aquele produto está sendo super bem valorizado e até sustentável no maior nível possível no meio ambiente. Mas então, de ordem prática, porque a gente sabe que tem muita coisa que hoje é enviada para as cooperativas para uma reciclagem, mas a gente vê parte desse material parado nas recicladoras porque não existe mercado. Então eu queria saber, quer dizer, esse plástico feito aí, seja cana-de-açúcar ou seja milho, ele indo para uma recicladora, ele é facilmente reciclável e vai ser utilizado, ou hoje ainda não tem demanda na indústria para reaproveitar esse material? Esses dois, eles não são recicláveis. Aí que entra, né? Quando você diz que a lei de restrição dos usos dos plásticos, ela dá direcionamento para você usar esses compostáveis, ao mesmo tempo está se indo contra a segunda lei que a gente comentou, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que valoriza a reciclagem. As recicladoras, elas reciclam os plásticos convencionais ou os de fonte renovável, que viram um plástico convencional depois da sua produção. Com base que de tem milho, base de petróleo. Que tem base de petróleo, e tem os de milho e de cana-de-açúcar. Esses também podem ser reciclados? Esses também sim, porque eles são de fonte diferentes, mas eles viram como um plástico comum. O que não pode ser reciclável é os que se decompõem. Esses que se decompõem, ele se decompõe mesmo e acaba não tendo mais matéria-prima. Então, olha a complexidade, e eu acho que esse assunto de resíduos merece um programa inteiro. Por quê? Porque eu vejo isso. Você coloca lá um lixo, seja na sua empresa ou seja na sua casa, jogue aqui os plásticos. Eu pego uma sacola plástica, eu olho para ela, como é que eu vou saber se eu posso ou não jogar no reciclável, ou se for esse plástico biodegradável, na verdade o correto é eu jogar junto com o lixo orgânico, é isso? É isso mesmo. Esse conhecimento ainda não existe na população e, né, é muito difícil, ele é bem técnico mesmo. E aí existe mais um ponto da lei que ela vai
ela vai impedir com que os fabricantes coloquem exatamente que tipo de plástico que é. Então vai ficar muito mais para a recicladora fazer análise, ou o que começar a ter uma decomposição, vai ficar óbvio que é algo decomposto. Para simplificar tudo isso, a grande dica, pensando-se nas duas leis, tá? É você pensar sempre numa matéria-prima que é fácil reciclar, pensando na Política Nacional de Resíduos Sólidos, e se sua região exige com que você não use o plástico, vá para um papel ou para uma matéria-prima que também é fácil reciclar. Se a sua região não exige uma lei de restrição aos plásticos, você pode usar um plástico comum e uma sacola de papel comum, que aí você já está dentro das duas leis. Quando você opta por algo decomposto ou que faça uma oxidegradação, que é esse que quebra em partículas, você acaba ficando muito dentro de uma lei, que é a lei de restrição de plásticos, mas você acaba não tendo geração de resíduos recicláveis. E como a gente vai ser exigido a um percentual, você acaba não tendo esse percentual para compor a sua exigência toda. Olha só como é complicado juntar todas essas leis e essas combinações é que vão sendo o grande desafio. Então, Cláudia, vendo essa complexidade toda do mundo das embalagens, vocês trabalham junto ao seu cliente para encontrar a melhor solução dentro daquela realidade, dentro da necessidade da empresa, além de ajudá-lo com as possíveis soluções de como lidar com os resíduos, como fazer a separação dentro da sua empresa? Sim, a gente teve que se preparar para isso, porque realmente as leis são complexas, mas a gente fez um grande estudo, entendendo as leis, primeiro de plásticos, que é as que já estão definidas e já vão começar a ser implementadas, e em seguida a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o que a gente está participando, junto com a Associação dos Fabricantes de Embalagem, participando dessas discussões públicas. Com todo esse conhecimento, o que a gente ofereceu para o nosso cliente foi: deixa que eu estudo onde estão as suas lojas, eu te indico quais são as leis que estão incidindo sobre as suas regiões, e a gente define, posso indicar para você quais são as embalagens mais inteligentes e que vai te atender nas duas leis, e a gente chega juntos numa solução que para você é suficiente quanto a custo também. E vocês têm um atendimento a nível nacional? Tem alguma limitação do tamanho? Vocês exigem uma compra mínima de embalagens como cliente de vocês? Sim, a gente é uma indústria de embalagem, então são grandes máquinas, né, uma grande produção. Quando se fala em volumes pequenos, o nosso custo acaba não ficando tão competitivo. Então a gente tem sim mínimos, depende do tipo de embalagens. Nós temos clientes muito grandes, como um Boticário, uma Procter & Gamble. Ao mesmo tempo temos clientes menores também, que aí a gente aposta porque são clientes que vão crescer. Então exige sim uma restrição, mas é algo que sempre entrando em contato com a gente faz uma análise juntos e é muito claro no que é possível, o que não é possível, no que eu vou ser competitivo ou não. Perfeito. E aí então vamos dizer, se alguém quiser entrar em contato para conhecer e saber a possibilidade da Antilhas atender, basta entrar no site, você quer deixar um e-mail de contato, como que você quer fazer? A gente tem dentro do nosso site uma área de Fale Conosco, que lá tem a área específica de o que você quer falar, se é sobre venda. Tem um e-mail do atendimento cliente@antilhas.com.br e tem um telefone que é 011 4152 1111, que também cai dentro direto do nosso atendimento ao cliente. Muito bom. Caso seja algum cliente que não tenha volumes que signifique ser atendido pela Antilhas, acredito que a sua equipe tem como fazer alguma indicação e buscar alguma referência no mercado. Claro, a gente tem parceiros também, que a gente trabalha juntos para volumes menores, então lógico que o atendimento será feito. Muito bom. Eu quero agradecer muito e gostaria aí de deixar o espaço do programa Alma do Negócio para um tema tão importante. Nós temos, inclusive, no nosso site textos, colunas sobre isso, então sempre que vocês tiverem notícias sobre esse assunto, que é um assunto tão polêmico e tão importante, eu coloco à disposição o almadonegócio.tv para contribuir disseminando todo esse conhecimento. Obrigada a vocês pela participação. Foi uma delícia. E o nosso programa hoje já está ficando por aqui.
passo para os meus agradecimento à Lia Cabeleireiros, que fica ali em Pinheiros, a Lia que está sempre caprichando, trazendo um visual moderno, inovador, a Nani na maquiagem, a Celi, toda a sua equipe que faz um atendimento especial. Agradeço também a Kill Design. Kill Design é uma agência de branding, responsável pela criação do logotipo do programa Alma do Negócio, assim como do nosso site almadonegócio.tv. Eu espero vocês na quinta-feira às 16 horas. Obrigada e uma boa tarde.